Marcela, sou fisioterapeuta da Imperi e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os brinquedos e sobre o brincar com os bebês. É muito comum chegar no meu consultório algumas pessoas perguntando qual é a melhor atividade, o que é que eu vou fazer para estimular essa criança? Ou qual é o melhor brinquedo para essa criança? E aí eu vou falar hoje de alguns aspectos gerais. Quando a gente fala do melhor brinquedo, a minha resposta é: não existe um melhor brinquedo. Quando a gente fala do brincar, qualquer coisa pode ser um brinquedo para a criança. Então a gente pode usar uma colher de pau, a gente pode usar algumas forminhas. Lógico que tem que ser coisas que sejam seguras para aquela criança, mas deixar ela ter essa experiência, deixar ela estimular, certo? E deixar ela mesmo criar a sua brincadeira. Em relação a isso, já tem uma segunda dica, que é em relação às regras do jogo. Quando a gente fala de um bebê, a gente não tem regra. E aí é muito comum, a gente vai brincar e aqui eu tenho que usar a torre, certo? Da forma mais adequada. E para o bebê não, tudo é experiência. Então ele pode pegar isso aqui e colocar na boca, ele pode tentar emitir um som, ele pode jogar, ele pode fazer bolas, enfim. Ele pode criar milhões de ações dentro de um determinado brinquedo. E é importante que a gente respeite esse bebê e entenda qual atividade que ele vai estar realizando. Uma dica que eu dou é: aproveitem esse momento para ver os bebês brincando. É muito interessante o tanto de experiência, o quanto de riqueza você vê nessas atividades. Uma outra dica importante é: quantidade não é importante. Então, não é interessante você ter vários brinquedos, porque meio que a criança se perde. É a mesma coisa de eu abrir o guarda-roupa cheio de roupa. Eu não vou conseguir identificar ali tudo que tem. Então é interessante que você separe 5, 6 brinquedos que a criança esteja brincando mais e deixe separado. E daí já fica uma dica: se você tem mais brinquedos do que isso, trocando esses brinquedos a cada momento. Então você viu que a criança gostou, você apresentou aquele brinquedo para ela, você deixa. Vai chegar um momento que ela vai enjoar, que ela já vai ter explorado aquele brinquedo ao máximo, você guarda esse brinquedo por um tempo e depois reapresenta, certo? Ou se chegou um brinquedo novo, muitas vezes a criança olha, se interessa, brinca ali um pouquinho e depois deixa. Você reapresenta. Se ela se estimulou, se interessou, você deixa. Se não, você guarda. Talvez esse brinquedo seja mais interessante para um outro momento. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento é deixar esses brinquedos mais ou menos organizados, de forma que fique fácil da criança visualizar com o que ela quer brincar. Então a gente pode deixar uma estante mais baixa, ou pode colocar esses brinquedos em bandejas, de forma agrupada, para que a criança veja ali o que é interessante para ela e já se estimule a brincar. E aí, as dicas que eu dou em relação aos brinquedos é o seguinte: tente variar sempre em relação às texturas, em relação ao material que é utilizado, em relação ao tipo de brinquedo. Aqui eu tenho um brinquedo de encaixe bem colorido, aqui eu tenho um instrumento musical, aqui eu tenho um livro, tenho algumas coisas que são de culinária e tem um outro brinquedo que também seria um instrumento musical. Então eu tenho brinquedos diferentes e eles também têm materiais diferentes. Então eu tenho aqui o metal, eu tenho aqui o plástico, tenho a madeira, certo? Eu posso estar utilizando de outras texturas, de material com tecido, tá? Então eu posso estar trazendo elementos como folhas, como coisas da natureza para estar agregando nesse meu brincar. E aí o que importa é que a criança se divirta. Então vá percebendo, isso é tudo muito de forma intuitiva. Você oferece o brinquedo para aquela criança, vê como ela reage, vê quais são as experiências e vai trocando, tá certo? Então essa é a minha dica para vocês em relação ao brincar e os brinquedos da criança.